deu para esclarecer um pouquinho mais sobre como utilizar as nossas lições, né, do Ecosi. Agora vamos falar sobre o teatro, né, que é a segunda parte logo após a metodologia ali do tempo e do conhecimento, né. O teatro é a parte mais divertida que tem, é a parte onde as pessoas vão fixar melhor o que vão aprender durante a matéria toda, é super divertido. Então, essa parte do teatro pode ser encenado com 2 pessoas, 3 pessoas, pode ser uma narrativa, pode ser você lendo apenas uma história, enfim, tem N fatores que podem fazer essa segunda parte aí da metodologia. Agora, esse método não precisa ser decorado, nem por você e muito menos pelas participantes, certo? Ou seja, a maioria das vezes o tempo é de 5 minutos. Então, quem é que vai decorar umas frases em 5 minutos? É muito difícil, né? Então, quando você chamar a parte, antes de eu começar a lição, as pessoas que vão estar encarregadas de fazer o teatro, você fala, olha, eu vou explicar a ideia do teatro, vocês façam de acordo com a vossa palavra, mas tem que fazer com essa ideia, né? Então você explica o teatro, conta a história, deixa eles lerem a história, depois que você explicou lá de 5, 10 minutos que for, eles vão lá e vão encenar e depois vem as perguntas que eu vou falar daqui a pouquinho. Então não precisa, tá, decorar. Não tem necessidade nenhuma de decorar. Se for uma história, no caso da Ana, voltando para a mesma história da Ana, não precisa. Se você for ver aqui, a história da Ana é super extensa, é compridíssima. Então, imagine você ler essa história toda. Então, a melhor forma, o melhor método aqui é você decorar a história da Ana, você mesma, no sentido de não decorar frase por frase, letra por letra, não. Mas é entender, decorar a história da Ana, de saber ela de cor. Porque você já ouviu a história, você já leu várias vezes a história, então você já sabe o que aconteceu com a história toda da Ana. Então você conta essa história para o pessoal. Para você não esquecer dos pontos chaves, que é da doença dela, da placenta prévia, da hemorragia, da anemia, da falta de dinheiro e assim por diante, você sublinha. Escreve lá com marca-texto, coloca assim as partes principais da história. Aí você só passa o olho e já vê, eu tenho que falar isso que ainda não falei, tem que reforçar isso. Tá entendendo? Mas não lê, imagina, é muito chato você ficar lendo uma história toda. Marta morreu durante o parto com seu 7º filho em um pequeno hospital distrital. E daí você vai lendo, chega, cansa, tá? Não façam isso, não tem necessidade de fazer isso. O interessante, então, é você conta a história, né? Você narra a história. Você pode até ter ali a Marta com a amiga tentando levar para o hospital. Você pode fazer 1001 maneiras aí para contar essa história da Marta, mas não faça decoreba, não leia toda a história. Conte você a história com aquilo que você aprendeu e coloque os seus pontos principais, certo? E depois que você termina de contar a história ou de fazer o teatro, logo após tem lá as perguntas ao Papa. O que são essas perguntas ao Papa? Eu falei em todas as lições, eu falei muito sobre isso ao Papa, só que vocês não perceberam. E agora, sendo facilitadoras, depois do treinamento, vocês já vão começar a perceber o que é as perguntas ao Papa. E nada mais, nada menos é que vamos resumir a nossa história, né? O que aconteceu, o que nós vimos. Então, a primeira, que é a letra O do Papa, significa observar. Então, o que viram, o que ouviram, o que vocês viram na história, né? O que vocês escutaram, o que vocês ouviram, né, da história. Essa que é o objetivo da letra O. A letra P, o problema. Qual é o problema dessa história? O que está acontecendo nessa história, né? O que houve? E depois, a letra A seria aqui em nossa ou na sua situação. Então, aqui na nossa comunidade, já aconteceu isso? Vocês lembram de alguma história igual, semelhante à história da Marta? Então, esse problema, né, existe aqui na minha comunidade, existe na minha família. Depois temos o porquê, que é o outro P, o porquê. Por que isso acontece?
né? Por que que leva isso a acontecer? Aí vem mais discussões de tentando desvendar o porquê que está acontecendo isso. E por último, que é a letra A, vem a atitude. Então, que atitude vamos tomar em relação a essa história? Qual é a atitude que vamos tomar com essa situação, né? O que podemos, qual é a atitude que vamos tomar a respeito disso tudo, né? Dessa história toda. Aí vem toda a lição, a metodologia, como nós vamos aplicar, as discussões que vai ser feita, o que nós vamos aprender, tá? Então, o teatro vai ser sempre a dramatização seria uma introdução da lição, tá? Então por isso que ele é super divertido, ele é legal fazer com as mulheres amam fazerem esse tipo de teatro, de ver, sabe? Elas gostam de encenar, elas gostam, sabe, se tiver adolescentes lá, elas vão curtir, elas vão gostar bastante. Então aplique isso muitas vezes, tá? O máximo que possível e se divirta também quando estiver fazendo algum teatro ali na própria comunidade, certo? Eu espero que você tenha gostado então desses esclarecimentos sobre como fazer o teatro e nós vamos nos falando mais, tá? Beijinho, até o próximo vídeo então.